Então, crianças, boa noite a todos. Eu vou começar conversando com vocês algumas coisinhas. Organizaram os estágios já de vocês? Beleza, quem não organizou tem que me procurar na semana que vem, tá? Vamos logo resolver essas datas. Segundo ponto. Sim, crianças, voltando. Ponto 2, qual é o ponto 2 mesmo, gente? A Tainá me atrapalhou. Minha lei de raciocínio. Não, o estágio já foi. O ponto 2, deixa eu tentar lembrar. Ah, lembrei, aula prática. Então, crianças, terça-feira nós temos nossa aula prática, né? Eu vou postar o roteiro já da aula prática, o caso clínico, junto com essa aula. Amanhã é o dia que eu posto as aulas na plataforma. E a gente tem um momento de abertura e um momento de fechamento dessas práticas. Nessa prática um, a gente fez a abertura, que foi a aula que eu dei. Seu Bernardo, sempre seu Bernardo. Então, eu vou, vocês, por favor, a partir de amanhã, vão na plataforma, baixem o caso clínico, resolva, porque na aula de terça-feira, o professor não vai falar. Vocês vão falar a aula toda, vocês vão responder. São 3 questões apenas, mas eu não quero que vocês fiquem só naquelas questões. Eu quero que vocês peguem o caso como todo, vocês vejam a fisiopatologia, tentem resolver o caso clínico, porque esse é o momento de vocês aprenderem. E se eu falar, vocês, beleza, vão gostar do conteúdo, mas vocês vão esquecer rápido. Isso é uma busca ativa, uma pesquisa ativa, em que vocês. Então, são vocês que vão. Voltando. Então, vocês que vão resolver o caso clínico e vocês que vão falar. O professor não vai falar, tá bom? Na aula de terça-feira. Então, dona Ingrid, a pessoa vai lá para trás. Então tá. Então vocês vão pegar o caso clínico e vocês vão falar só vocês, tá bom? O professor só vai ouvir. Beleza? Todos entenderam isso? Aí quando for na terça-feira, eu já vou entregar, nós já vamos fazer a abertura, nós vamos começar a discutir o caso da outra semana. Então a gente sempre vai fazer isso, vai ter uma abertura de um caso em que vocês vão trabalhar com conhecimento prévio e depois a gente faz o fechamento. Então o caso que a gente vai abrir na semana que vem é justamente o da aula de hoje. Então vocês já vão ter um conhecimento para discutir. Mas na outra semana, semana que vem, vocês vão ter que dar detalhes do caso. Vocês vão ter que se aprofundar, o que a gente chama isso de metodologia ativa, em que o aluno vai buscar as respostas, tá bom? Entenderam isso? Todos entenderam? Pessoal de casa, todos entenderam como é que vai ser a dinâmica? E Hum, ao final vocês sim, vão professor. e ao Eu final sei. vocês vão me entregar esses casos, que é valendo aquela pontuação que a gente discutiu no nosso plano de ensino. Tudo bem? Tranquilo. O senhor Então, até comentou na primeira aula, naquele dia, que seria, eu acho, insuficiência cardíaca, né? na realidade, o caso nosso vai ser sobre farmacodinâmica. Aí nós vamos fazer a abertura do insuficiência cardíaca na terça-feira, que é a aula de hoje. Sempre vai ter uma aula, caso dessa aula, tá? Então vocês vão fazer a abertura depois da aula. Entendeu isso, seu Edson? É porque eu não Sim, estou com o caso aqui agora que eu já fechei meu e-mail, mas eu vou postar já na aula, viu? É sobre farmacodinâmica. beleza. Então lembrar das aulas de química farmacêutica nesse caso 1. E vamos para a nossa aula de hoje, gente. Desde já eu peço um pouco perdão para vocês se eu não estiver falando coisa com coisa em alguns momentos, é porque eu tô com uma dorzinha de cabeça chata e já tomei medicamento e não melhorou, mas agora passei aqui um óleo na testa e tá começando a aliviar, ó, Joelma.
Então vamos lá. Hoje a nossa aula, nossa segunda aula, na realidade a aula 1, né? Vamos falar da farmacologia da insuficiência cardíaca. O que vocês sabem sobre insuficiência cardíaca? Vamos lá. Qual é o órgão afetado na insuficiência cardíaca? Coração. E o que acontece com esse coração? Qual é a função do coração? Qual a importância dele para o corpo? Exatamente, ele é uma bomba que serve para bombear o sangue venoso e arterial. Lembram disso? Pessoal de casa, tudo tranquilo? Então a gente sabe que o sangue arterial, ele é rico no gás oxigênio e o venoso é rico em CO2. Então, o coração tem a função de levar o sangue rico em CO2 para o pulmão e o rico em O2 para os tecidos. Então, ele sim é uma bomba. Anatomicamente, ele é dividido em 4 cavidades. Na sua parte superior, nós temos os 2 átrios, sendo esse átrio aqui o átrio direito, aqui atrás o átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O lado direito recebe o sangue rico em CO2, que vai passar pela válvula tricúspide e vai levar para o pulmão pela artéria pulmonar. E do pulmão ele retorna pelas veias pulmonares, já rico em O2, para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e daqui ele vai pela artéria aorta para os tecidos. Então, é um órgão que tem uma alimentação específica. E quando eu falo alimentação, eu estou falando da parte elétrica, da parte de batimentos. Como ele é uma bomba, ele vive com batimentos de sístole e diástole. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante para a gente avaliar a insuficiência cardíaca. Como eu falei aqui, ele recebe o sangue, o coração pelo lado direito, recebe o sangue rico em CO2, vai para o pulmão, do pulmão tem as trocas gasosas e volta o sangue rico em O2 e vai para todos os tecidos. Alguma dúvida até aqui? Então, o coração, ele é composto do tecido chamado de miocárdio. E esse miocárdio, ele consegue ter a sua funcionalidade graças ao seu processo de contração. Como eu falei, essa contração é alimentada por uma, como é que é o nome? Marca-passo, que é um feixe de, esqueci a palavra, alguém ajuda. Um feixe de nervos que vão receber os neurotransmissores e com isso fazer com que haja a contração muscular. Actina, miosina, trabalhando em conjunto, graças à entrada de cálcio na célula. O professor foi longe agora. Vamos lá. Então, quando eu tenho o processo de despolarização da célula, tem a entrada de sódio, com a consequência entrada de cálcio, que vai alimentar ou vai abrir os canais do sarcoplasma, e esse cálcio vai interagir com as fibras de actina e miosina, promovendo a contração muscular da diminuição do sarcômero. Isso é extremamente importante porque o coração ele tem que manter o seu débito cardíaco normal. Porque se ele diminui o débito cardíaco ou aumenta, eu vou ter problema cardiovascular. O que é o débito cardíaco? É a diferença entre o seu enchimento e esvaziamento. A gente vai ver muito que o débito cardíaco é extremamente importante na aula de
hipertensão arterial, que é na próxima aula, se nós acabar essa hoje. Mas também ela é extremamente importante na insuficiência cardíaca, porque quando eu tenho problemas de contração, eu vou ter problemas no enchimento e, consequentemente, eu posso ter uma remodelação desse tecido cardíaco. É por isso que na insuficiência cardíaca o coração aumenta de tamanho, numa tentativa de poder controlar o débito cardíaco. Entenderam? Vou tentar explicar melhor. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui na frente. Não lembro, não. Então é o seguinte. Aqui está o batimento cardíaco. Eu vou explicar isso aqui melhor na aula de arritmia. Então você tem a saída de potássio com a entrada de sódio, de cálcio. Isso normalmente fazendo com que haja o processo de contração muscular da célula cardíaca nos movimentos de sístole e diástole. Isso vai controlar a vinda de sangue para os átrios e a saída do sangue dos ventrículos. Isso normal. O problema é que na insuficiência cardíaca eu tenho um problema ou na entrada ou na saída, que a gente chama de pré-carga e de pós-carga. E com isso eu tenho um processo... Se o coração ele vai controlar o sangue para os pulmões e o sangue que vai para os tecidos, se ele não consegue liberar a quantidade de sangue eficiente, ele vai ficar com sangue retido nos seus ventrículos. E isso vai fazer o quê? Com que haja a diminuição do débito cardíaco. Porque está chegando sangue e está saindo menos sangue. Então, tem uma relação. Isso, tem uma relação, inclusive, com o processo de edema, está relacionado com a insuficiência cardíaca. O sangue não consegue voltar com eficiência para o tecido sanguíneo. A trombose, na realidade, é uma outra causa que a gente vai estudar mais para frente quando a gente falar de coagulação sanguínea. Tem mais a ver com a coagulação sanguínea. Mas no caso do edema, do inchaço das pernas, é uma das sintomatologias clássicas da insuficiência cardíaca. Ou seja, o coração ou o sangue não consegue retornar para o átrio direito e com isso acaba se acumulando. Na realidade, acumula muita linfa, acaba extravasando e causando o inchaço das pernas. Tudo bem? Tudo bem? Não, porque o problema foi lá na bomba, lá no coração. Vou já falar sobre isso, quais são as causas. Na realidade, exatamente. É porque o retorno venoso, ele precisa de um órgão acessório para poder retornar. Por exemplo, o mais longe é das pernas, né? A gente tem como bomba secundária os músculos gastrocnêmico e solear, que formam a famosa batata da perna. Ele faz com que o sangue retorne. Só que o coração também que a bomba tem que puxar. Só que quando ele tem... Não, foi o óleo que a Joelma me deu para passar, tá aliviando a dor de cabeça. Mas começou a fazer espirrar. Óleo de hortelã, maravilhoso. Onde foi que eu parei? Ah, sim. Aí acontece que só a batata da perna, nesse caso, não vai ser eficiente, porque o coração ele vai estar com problema na sua pré-carga. Então o sangue não consegue retornar e com isso acaba a parte líquida dele extravasando e causa um inchaço. Entendeu? Porque... Ah, tá. Então, eu gosto muito dessa imagem aqui porque ela explica bem o que é a insuficiência cardíaca. Veja aqui o coração, que lindinho, está voltando uma quantidade muito grande de sangue venoso e está saindo uma quantidade pouquíssima de sangue arterial. E isso está fazendo com que o coração fique loucão.
Porque vai diminuir o débito cardíaco. Se diminui o débito cardíaco, você tem que pensar que está indo menos sangue para os tecidos. Se está indo menos sangue para os tecidos, vai ocasionar o quê? Uma queda da pressão arterial. Só que a gente tem o sistema de barorreceptores nas artérias, que quando a pressão cai, automaticamente o corpo eleva a pressão. Lasca-lhe, a gente vai ver isso na aula que vem, lasca-lhe noradrenalina, e com isso causa vasoconstricção. Isso nas artérias, já tem uma elevação da pressão arterial para tentar modificar o débito cardíaco, que está caído, ele tende a levantar com a elevação da pressão arterial. E no rins, quando você tem a diminuição da perfusão sanguínea, quando diminui a quantidade de sangue nos rins para ser filtrado, o que vai acontecer? Ele vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai promover o quê? Vocês lembram disso? Ou vocês não tiveram isso ainda? A gente teve isso em QF, mas muito rápido. Muito rápido quando a gente falou de antipertensivo na QF. Mas o que vai acontecer? Com a liberação de angiotensina, ela vai se converter, vai lá no fígado, o angiotensinogênio, na verdade que é liberado no fígado, vai lá para os pulmões, interage com a renina e vira angiotensina 1. Faz nada, angiotensina 1. Só que por meio da enzima conversora de angiotensina, vão lembrar da aula de QF, ele se transforma em angiotensina 2. E a angiotensina 2 promove a contração muscular, elevação da pressão, interagindo com seus receptores de AT1, e também promove a liberação de aldosterona e também do hormônio antidiurético. Por quê? Faz com que retenha líquido. Eu já estou com problema de líquido e o corpo ainda faz acumular mais líquido, os rins, na tentativa de aumentar a pressão arterial, na tentativa de elevar o débito cardíaco. Entenderam isso, gente? Tá difícil, né? Por isso que tem que ser metodologia ativa, por isso que vocês têm que estudar, por isso que vocês têm que ler. Não reclama, Flávio, que senão eu passo 2. Voltando. Então, eu tenho um excesso de líquido no corpo. Por isso que eu tenho um retorno muito maior do sangue venoso e uma saída muito menor do sangue arterial. Isso faz com que o coração tente se bater mais. Só que como é que ele não vai conseguir, o que ele vai fazer? Com o tempo ele vai se remodelar. O que acontece quando você faz muita atividade física no músculo? Ele cresce, hipertrofia. Isso vai acontecer com o coração. Só que é uma hipertrofia fisiologicamente diferente. Ele não vai ter a mesma força. Na verdade, ele perde força. Exatamente. O famoso coração grande na insuficiência cardíaca. E quais as causas? Estresse, uso de álcool, mas a própria pressão arterial não controlada, porque modifica a questão de todo o débito cardíaco, a gente vai estar na semana que vem, também é um dos fatores. E aqui na Amazônia a gente tem uma coisinha chamada de doença de Chagas, que vocês já viram isso em parasitologia, que aqui é principalmente por via oral, consumo de açaí com a presença das formas tripomastigotas do Trypanosoma cruzi. Só que você... O barbeiro é o vetor. E ocasiona o triturou o bichinho, exatamente. Aí o que acontece? A densidade parasitária, quando você faz o consumo por via oral do Trypanosoma, é muito elevada. E ele não vai para a forma aguda, ele já vai direto para as células cardíacas, e com isso você tem uma insuficiência cardíaca ocasionada por Chagas. Tá? Pode. Não necessariamente o infarto. Não necessariamente o infarto, mas a insuficiência cardíaca, ela às vezes pode ser até pior do que o infarto, porque ela ocasiona mortes em aproximadamente 40% dos casos não tratados. Ela chega a se comparar, em termos de importância clínica, até mesmo com o câncer. Porque se a pessoa tem insuficiência cardíaca, a chance dela morrer é muito elevada. A melhor forma de se resolver a insuficiência cardíaca é com transplante. Mas tem coração para todo mundo?
Não tem. Então, geralmente, você trata a sintomatologia reflexa. E você trata, na realidade, a sintomatologia reflexa por tudo isso que eu acabei de falar. Sempre? Não necessariamente. Ele, na realidade, ele não consegue fazer bem a diástase, que é a principal causa. Isso. Então, ela ocorre quando o coração não consegue bombear sangue e encher-se de sangue. Então, problemas na sístole e na diástole. É quando você tem problema na bomba, né? Então, quais são os principais sintomas? Falta de ar e fadiga, ocasionados principalmente pela falta de oxigenação dos tecidos. Pernas inchadas, porque ele não consegue ter o retorno venoso. Batimentos cardíacos acelerados, porque o próprio coração, pela liberação de noradrenalina em excesso, ele tende a compensar a insuficiência cardíaca, então o coração tende a bater mais. E só que esse batimento não é sincrônico, tá bom? E são os principais sintomas, né, da insuficiência cardíaca. É uma doença crônica, não tem cura, a não ser que você faça transplante, tá bom? E você trata basicamente os sintomas. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. A esteatose aórtica, insuficiência aórtica, hipertiroidismo. Tá, são algumas causas, mas aqui na nossa região a principal dela ainda é a doença de Chagas e também a própria hipertensão, tá? Então, o tratamento é feito para poder diminuir os efeitos reflexos da insuficiência cardíaca. Que efeitos são esses? Elevação da pressão arterial, diminuição da força de contração, o excesso de liberação de aldosterona. Então, é nesse sentido que a terapia é realizada, tá bom? Não é para tentar diminuir o coração de tamanho que você não vai conseguir, porque uma vez coração hipertrofiado, sempre hipertrofiado. E o pior é que quando ele hipertrofia, ele perde, ou ele diminui, ou ele modifica a sua função. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Só um momentinho. Oui, ouais, j'ai. Que é para não sair na gravação. Voltando. Tudo bem, gente? O pessoal de casa está entendendo? A gente só não tá gostando das piadas internas, que nós não estamos participando. Que piada interna, mano. Não teve nada de piada. Teve alguma piada interna aqui, crianças? Deus está vendo e ouvindo, viu, professor? Esse povo. Tá. É uma doença que tem uma etiologia bem diversificada. Vocês viram que várias coisas pode causar a insuficiência cardíaca e é até mesmo difícil de classificar. Então, ela é uma síndrome progressiva causada pela incapacidade do coração bombear sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas do corpo. A insuficiência cardíaca pode resultar de qualquer distúrbio capaz de reduzir o enchimento ventricular ou a contratilidade miocárdica. Então, depende. Tem a insuficiência cardíaca de pré-carga, que é quando recebe, né? Quando ela recebe, o enchimento é a sistólica, e pós-carga, que é a ventricular. Então, ela é dividida, ela é classificada em 4 classes funcionais. Quais são essas classes? A primeira dela, isso aqui é muito importante, gente, porque dependendo da classificação, você vai modificar a terapia, tá? A primeira delas é a classe 1, é a mais branda, em que a pessoa não tem sintomatologia nenhum.
ela tem a insuficiência cardíaca, mas ela só vai sentir alguma coisa se ela fizer grande esforço físico. Tá bom? A segunda é quando você apresenta alguns sintomas. Quais são esses sintomas? O cansaço, a palpitação e a falta de ar. Durante atividades de física, durante atividades físicas um pouco mais, como é que se diz, habituais. Subir escadas, essas coisas, entendeu? A 3 é a sintomatologia, sintomas em atividade de esforços menores que os habituais, confortável ao repouso. Então, é aquela pessoa que ao andar já tem a sintomatologia. Sempre lembrando que a sintomatologia é a fadiga, a palpitação, a dispneia. E, por fim, o quadro mais grave, que é a classe 4, em que a pessoa em repouso está sentindo. Então, isso aqui é muito importante, porque dependendo da classificação, um bom cardiologista consegue detectar isso aqui, classificar, você faz a modificação da terapia. Tem um quadrinho, inclusive eu vou colocar para vocês o documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente chama de, que eu esqueci o nome mais uma vez, gente, cabeça. Mas eu vou postar nessa aula também, ver esse material. Ele está disponível na internet, é um artigo. Aqui são as causas, né? Doença cardiovascular, hipertensão arterial, doenças autoimunes, valvopatias. Tem alguns fatores de risco também para insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, obesidade, anemia, idade avançada. E as consequências potenciais. Como eu falei para vocês, ela é uma doença que mata muita gente. Muita gente mesmo. Além de que é elevadíssimo porque geralmente ela causa hospitalização. Por isso que é importante a não. Não, Prevenção. Eu sei, eu tô forçando vocês. Adesão ao tratamento. Quem é que faz com que o paciente faça essa adesão? Farmacêutico. Esse é o nosso maior papel na insuficiência cardíaca. A gente não vai prescrever, a gente não vai diagnosticar, mas a gente vai fazer com que o paciente tenha consciência de que ele tem que tomar aquela medicação. Lembra, é uma doença crônica, não tem cura. Você trata a sintomatologia. Qual é essa sintomatologia? Depende da classe que ele esteja, que ele vá tomar. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Isso é lindo. Então, nós temos aqui duas imagens do coração normal e um coração com insuficiência cardíaca. Veja aqui o tamanho desse ventrículo, a diferença entre o coração normal e o coração com insuficiência cardíaca. Principalmente aqui no pós-carga, viu? Mostrando, voltando um pouquinho àquela imagem, vocês vão lembrar que a saída do sangue arterial é bem menor em comparação com o sangue venoso. Então, você tem como principal fenótipo a diminuição do débito cardíaco, ou seja, o coração não tem capacidade de liberar sangue tal qual ele recebe. Então, você tem a diminuição do débito cardíaco. Quando você tem a diminuição do débito cardíaco, você tem a ativação de peptídeos no seio carótido. O que é isso, professor? Ativação de endotelinas nos baroreceptores, quando tem a diminuição do débito cardíaco, tem diminuição da pressão arterial, fazendo com que haja a liberação de noradrenalina e, com isso, aumente a descarga simpática, ou seja, a liberação de noradrenalina. E essa noradrenalina faz com que haja o aumento da força e da frequência cardíaca em receptores, o que mesmo? A gente falou isso em química farmacêutica. Receptores beta 1, tá? E também, quando há diminuição do débito cardíaco, ao mesmo tempo, há uma diminuição do fluxo sanguíneo
renal. Tem menos sangue chegando no rim, tem menor perfusão sanguínea. Com isso, tem uma diminuição da pressão arterial. Com isso, o próprio rim libera mais renina, que vai se juntar com angiotensinogênio nos pulmões, formar angiotensina 1. Volta para o rim, entra em contato com a ECA, vira angiotensina 2. E o aumento dessa angiotensina 2, ela promove uma remodelação. O que é isso? Aumento da pressão arterial e liberação de mais noradrenalina. Acho que tem algum áudio ligado que está fazendo um barulho estranho. Tem mesmo. Tem razão. Desligue o microfone, por favor. Obrigado. Então, você tem um aumento de pré-carga e um aumento de pós-carga. E, consequentemente, um aumento do débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial é um reflexo da insuficiência cardíaca. Também pode ser uma das causas, tá bom? Sim, você tem um processo de necrose. Só que isso, Ariana, é quando é por muito tempo. Porque você tem a diminuição do próprio fluxo sanguíneo de retroalimentação, de alimentação do tecido, e entra o processo de apoptose. Dando a insuficiência renal. É muito comum o processo de insuficiência renal em algumas doenças crônicas, a própria hipertensão arterial, o próprio diabetes, que é justamente pela alteração da perfusão sanguínea, realmente, nos néfrons. Tem razão. Dúvidas, perguntas, críticas, denúncias, podemos ir para farmacoterapia. A culpa é tua, a dor de cabeça passou. O Joelma que me deu remédio. Então, quais são os grupos de fármacos que a gente usa na insuficiência cardíaca? O primeiro a se citar são os diuréticos, tanto na crônica quanto na aguda. Por que diurético? Para eliminar líquidos. Para eliminar o acúmulo de líquidos, o aumento do débito cardíaco. Você falou aqui. Por quê? Diminui, na insuficiência cardíaca, diminui a perfusão renal e aumenta a liberação de aldosterona, e a aldosterona aumenta a retenção de água. Lembram disso? Por isso que um dos primeiros fármacos de escolha é o uso de diurético, e na maioria das vezes diurético associado com quem? Com os... Cadê? Inibidores da enzima conversora de angiotensina. No caso da insuficiência cardíaca crônica. A pessoa não vai usar, por exemplo, um beta-agonista, que vai aumentar a força de contração durante muito tempo. Isso é usado só na aguda e geralmente é em hospital. Como é que é, Ariana? Não te ouvi? Eu acho que tu errou aí na nomenclatura. Não é antidiurético, é diurético. Tá, o diurético e o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Sim, porque se você não tem a ECA, você não tem a liberação de angiotensina 2. E com isso você tem já uma diminuição do débito cardíaco que estava sendo elevado
por um processo reflexo da insuficiência cardíaca. Ô, viagem, hein, dona Ingrid? Mas tá. Você usa também bloqueadores de angiotensina, que são as losartanas, né? As artanas da vida, que na realidade é a valsartana, que é utilizada quando a pessoa não pode usar o inibidor da ECA, mas o inibidor da ECA ainda é o mais utilizado nesses casos de insuficiência cardíaca. A gente vai ver pelo consenso de prescrição. Vou passar para vocês, é o consenso. Beta-bloqueadores, por que beta-bloqueadores? Pelo reflexo de batimento do coração. O coração tende a bater mais, só que não vai ter força. Então você tenta diminuir os batimentos cardíacos, tá? Glicosídeos cardíacos. Hoje em dia não é tão utilizado, mas o que é utilizado ainda é a digoxina. A digoxina ela aumenta a força de contração. Então ela faz com que o coração bata mais forte. E isso diminua a pressão pós-carga e isso faz com que melhore a sintomatologia da insuficiência cardíaca. Antigamente era o primeiro fármaco que se utilizava, só que ele tem uma janela terapêutica curta, a gente vai ver já já, estreita. E com isso ele pode trazer problemas sérios de reações adversas. Professor, diga. Essa ação da digoxina é nos ventrículos, né? Principalmente nos ventrículos. Principalmente nos ventrículos, tá? Que é exatamente ela que a gente vai falar. São os fármacos inotrópicos. O principal deles é o glicosídeo cardíaco de digoxina. Antigamente se usava a digidoxina, mas a digitoxina ela tem uma meia-vida bem maior quando comparada com a digoxina. A digoxina, a única diferença é, voltando para a química farmacêutica, é a presença dessa hidroxila aqui, ó, que a digoxina tem, a digitoxina não tem. Então, enquanto que a digoxina tem uma meia-vida plasmática de 40 horas, a digitoxina tem uma meia-vida de quase 8 dias. E estamos falando de um fármaco que tem a meia-vida curta. Então, é muito mais arriscado eu fazer uso da digitoxina. Por isso que se usa a digoxina. Mas sim, como o seu Edson falou, a principal ação dela é nos miócitos dos ventrículos, para aumentar a força de contração, ou seja, a força de esvaziamento. Eita! Faltou aula de química farmacêutica, né, dona Bruna? Vou voltar. Maior. Digitoxina, vamos lá. Você tem um fármaco. Lembra da janela terapêutica que eu falei na aula prática? Porque tudo veio. Tem a janela terapêutica. Se passar, eu tenho os efeitos tóxicos. São efeitos tóxicos severos, no caso da digoxina. É tanto que ela deveria ser monitorada terapeuticamente. Se eu tenho um fármaco que vai ficar muito mais dias e muito mais horas na corrente sanguínea, a chance de eu passar essa janela terapêutica é muito maior. Entendeu? Porque ele vai ficar mais tempo na corrente sanguínea. Ele vai ficar mais tempo biodisponível. Meu Bernardo, beleza? Então, como o seu Carlos falou, ela vai aumentar a concentração de cálcio livre nos ventrículos. Se eu tenho mais cálcio livre nos ventrículos, eu tenho uma contração maior e por mais tempo. Por quê? Ela bloqueia a bomba de sódio-potássio. Aliás, aqui. Ela bloqueia a bomba de sódio-potássio, vai permanecer o sódio dentro da célula, vai aumentar a concentração de cálcio livre. E com isso aumenta a força de contração. Então você vai resolver o problema do sangue que está parado no coração. Entendeu? Se ele bloqueia, ele vai mudar o processo de despolarização da célula. Se ele modifica o processo de despolarização celular, ele vai aumentar a concentração de cálcio. E o cálcio é essencial para interagir com a quitina, miosina e promover a contração.
Se eu tenho uma contração maior e por mais tempo, eu aumento a força de contração e aumento o esvaziamento do ventrículo. E com isso eu tiro aquele sangue que estava parado lá. Ah, e eu esqueci de falar com vocês. O sanguezinho, quando fica parado lá nos ventrículos, no caso da sístole, ele tende a voltar para o pulmão. E, inclusive, é uma das formas de diagnóstico clínico da insuficiência cardíaca é esqueci a palavra. Como é que fala quando está inchado, quando tem água, gente? Embolia pulmonar, professor? A embolia pulmonar. Porque você tem acúmulo de líquido nos brônquios. Entendeu? Tá. Qual é a função dos brônquios mesmo? Troca gasosa. Se eu estou com líquido, com sangue no pulmão, eu vou conseguir fazer isso de maneira eficiente? E qual é um dos principais sintomatologias da insuficiência cardíaca que a gente acabou de falar? Anóxia e dispneia. Entenderam que é uma cascata de reações? Então você também tem que tratar a embolia pulmonar e você trata também com os fármacos, mesmo os fármacos que se usa para insuficiência cardíaca. Você usa diurético, você vai melhorar com o uso do glicosídeo cardíaco, porque ele vai tirar o excesso de sangue do coração e com isso, com consequência, vai sair dos pulmões. Estão entendendo a cascata da insuficiência cardíaca? Eu sei que é difícil. Eu sei. Hã? Sempre assim. Deixa eu ver se eu lembro o que é isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Ah, tá. A comparação do coração normal com uma pessoa não tratada. Olha só, a pessoa não tratada, ela não consegue liberar a quantidade de sangue suficiente. Quando usa o de glicosídeo cardíaco, você tem uma melhora significativa. É claro que não vai chegar ao normal, porque o glicosídeo cardíaco sozinho faz muito pouco na insuficiência cardíaca. Mas ele, em associação com outros fármacos, ele aumenta a sobrevida em torno de 30 a 40% das pessoas tratadas. Tá bom? Dúvidas até aqui? Lembrando, não sei se é aqui, acho que é no próximo. Não. Lembrando que ele tem efeitos colaterais, ele é tóxico. Ele tem a janela terapêutica estreita, então ele deve ser monitorado e usado com cautela. Tá bom? No caso clínico, acho que vocês vão resolver alguma coisa de glicosídeo. Semana que vem eu vou ver. Agonistas beta-adrenérgico. Nesse caso, o único que é usado na insuficiência cardíaca é a dubotamina. Que ela é usada num caso específico, que é na insuficiência cardíaca aguda. Para quê? Para você dar força justamente para o coração bater, porque é um agonista beta. E o receptor beta 1 ele é responsável pela contração do coração. Tá bom? Dúvidas até aqui? O que ele vai fazer? O receptor beta é um receptor de proteína G do tipo Q, que aumenta o AMP cíclico. Tá bom? Vocês estão de prova. É meia presença só dela. Tá. Terceira classe de fármacos, que é um dos mais utilizados, são os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós temos duas grandes classes, que são os inibidores da ECA e os inibidores de receptores AT1. Do AT1, o principal representante da classe é a losartana. No caso da insuficiência cardíaca, é usada a valsartana. Inibidores da ECA é da família do captopril. Só que o principal utilizado aqui na insuficiência cardíaca é o enalapril e o lisinopril, por conta da sua farmacocinética. Lembram disso da aula de química farmacêutica? Ah, tu não veio para as aulas de laboratório, né?
Tu não veio para aula de informática que a gente discutiu muito isso, não foi, dona Ingrid? Dona Ingrid estava lá. Então, gente, quando eu tenho o fato de eu inibir a ECA, o que eu vou diminuir? A concentração de angiotensina 2. A angiotensina 2, ela tem o papel de aumentar diminuir aumentar a vasoconstricção. Quando eu inibo a ECA, eu vou ter o quê? Uma menor estimulação do sistema nervoso simpático, porque eu vou ter uma menor liberação de noradrenalina, que a angiotensina 2 tem a capacidade de liberar noradrenalina. Eu vou ter uma maior vasodilatação, porque não vai ter a angiotensina, e a angiotensina ela se liga nos receptores AT1, causando vasoconstricção. Você diminui a aldosterona, e com isso você tem uma menor retenção de água e sódio. E você acaba aumentando o nível de bradicinina. Você não degrada a bradicinina. E a bradicinina ela tem uma ação também vasodilatadora. Então, tudo isso faz com que eu tenha uma diminuição da pré-carga e pós-carga no coração. Tudo bem? Não estou achando vocês com uma cara muito boa. Mas tá, isso aqui resume bem a questão da farmacoterapia, a questão dos estágios e das classes, tá bom? O que é o estágio A na insuficiência cardíaca? É quando a pessoa está pré-insuficiente. Ela tem todos os fatores de risco para ter insuficiência cardíaca, mas ainda não tem a doença em si. Como é que se trata? Você trata o fator de risco. Obesidade, hipertensão, diabetes, etc. e tal. Quando você tem o estágio B, que você tem aquela que é a classe 1, que é aquela que a pessoa não vai sentir normalmente, só quando ela faz grandes esforços físicos, né? Ou seja, o sintoma só vem com exercício intenso. Aí qual é o tratamento? Inibidores da ECA ou inibidores dos receptores AT1, no caso enalapril ou valsartana. Pode associar com um beta-bloqueador, depende do estágio, e um diurético. Então, esse é o mais brando. Na estágio C, que aí eu tenho a classe 2 e 3, em que a pessoa pode sentir essa sintomatologia com pequenos esforços físicos, né? Você pode, além desses aqui, inibidor da ECA, beta-bloqueador, diurético, você tem que acrescentar o antagonista de aldosterona, ou seja, um segundo diurético, o digitálico, mais um vasodilatador, hidralazina ou nitroprusiato. E, por fim, o D, que é quando você tem o sintoma até em repouso, é transplante ou caixão e vela preta. Beleza? Então, isso tudo está no material que eu vou passar para vocês. Aqui é um resumo desse quadro aqui, mas eu gosto muito desse quadro. Esse quadro, ele está, salvo engano, no Katsung e está no Golan também. Eu vou passar o Golan para vocês, tá? Professor, o D já é só para jogar areia, né? Oi, Tô dizendo, o D já é só para jogar areia em cima. caixão e vela preta. Sim, sim, sim. O marca-passo, na realidade, a relação com a insuficiência cardíaca é mínima, é mais com a arritmia. E a arritmia é um pré-requisito, vou usar essa palavra, mas não é essa palavra, tá? Para a insuficiência cardíaca. Tá na próxima aula. É porque o marca-passo vai receber a descarga elétrica e vai distribuir para o nó atrioventricular, que vai mandar pelo feixe de Illy para o ápice do coração, do ápice do coração vem para cima, que é para justamente comandar esse batimento. Tá bom? Mas não adianta nada vir se o coração não tiver força. É o controle do feixe elétrico, tá? Aqui tem toda a parte de tratamento, é a farmacoterapia no Consenso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca. Eu vou passar esse material para vocês também.
como deve ser o passo a passo, tá? E o resumo com os principais fármacos, e isso está na última página do capítulo do Katsung, tem bastante na biblioteca. Aqui está falando tanto o mecanismo de ação do fármaco, seus efeitos adversos, a aplicação clínica, onde aquilo é utilizado, e a toxicocinética. Então não adianta eu ficar lendo e repetindo que isso aqui vocês têm que ler, tá? É uma das coisas que vocês vão resolver nos casos clínicos. Vocês vão consultar muito essas tabelas nesses livros. É por isso que eu faço questão que as nossas aulas práticas, as nossas resolução de caso clínico, caso você não possa vir, mas você faça, você pesquise, que é onde você vai fixar o conhecimento. Tá bom? Qual é o nome do livro, professor? É aquele, o Katsung. Mas todo livro de farmacologia tem. Lembra do Katsung, que eu até apresentei para vocês? Mas o Hang também tem, só que eu prefiro o Katsung, que ele é bem detalhadozinho, sabe? Essa tabelinha aqui. Tem todos os fármacos que eu acabei de falar, gente. E é isso. Professor, esse capítulo do livro o senhor vai postar pra gente? Vou disponibilizar o do Golan, que é o que eu tenho. Beleza. O Katsung eu tenho o livro mesmo, mas tem na biblioteca, tá? Eu aconselho vocês pegarem, tem bastante volume na biblioteca, tá bom? Espera aí que eu vou fazer chamada, meus amores. Tem? Acabei de falar, menino. Não, mas não necessariamente. A hipertensão arterial tem várias causas. A gente vai falar de semana que vem. Hoje é 4, né? Vamos lá. Começando pela turma A. Altman está presente? Altman. Olha, o Altman está aqui hoje. Ana Cristina? Ana Lúcia? Presente, professor. Ana Paula? Eu, professor Ana Paula Trindade. Ana Paula Trindade do Vale. Obrigada. Boa noite. Antônio professor. Obrigada. Jorge? Bernardo? E teimoso como sempre. Caroline Nunes? Daniele? Débora? Deliane? Aqui, professor, boa noite. Obrigada. Boa noite. Érica Tayane? Aqui, professor. Muito bem. Hernande? Selva. Tudo bom, Evandro? professor? Boa noite. Ei, tô esperando na lista. Já Evandro? mandei lá no seu WhatsApp, já tá tudo lá organizado. Muito bem, obrigado. Evandro tá aí não? Tá não. Fabiana? Fabiola? Presente, professor. Helena? E o Demar? Ingrid? Isabelle? Presente. Jaqueline? Paula? Presente. Jonathan da Silva? Jorge Luiz? José Nazareno? Josiane Ribeiro? Presente, professor, presente. Josielen? Landa? Lauriane? Meu Deus, que turma. Leilane Bittencourt? Leonardo Ribeiro? Presente. Letícia Teixeira? Márcia Raquel? Presente, professor. Muito bem, dona Márcia.
Maria Carolina. Maria do Socorro. Maria Eloneida. Michele Carvalho. Presente. Milena. Milena. Rayane. Rita. Tatiane. E Vanessa. Presente. Turma B. Crianças, ainda estou na chamada. Por favor, menos barulho. Alexandre Herculano. Amanda. Ana Carolina. Presente, professor. Adriana Ferreira. Ariana. Bruna. Meu Deus, a da graça hoje. Seu Edson. Presente, professor. Seu Helder. Etienne. Felipe Mário. Presente, professor. Fernanda. Alô? Flávio Roberto. É o Flávio. Gisele. Aqui. Pensei que você não estava presente hoje, você quase não falou. Inara. Jadson. Seu Joás, cadê o senhor? Aqui, professor, presente. Dona Joelma. Dona Karina. Presente, professor. Kelly. Olá, professor. Clislane. Vamos deixar sozinho. Leidiane. Presente, professor. Liliane. Lucas. Luiz Renan. Luiz Renan presente, professor. Márcia Gabriele. Messias Monteiro. Pamela. Presente, professor. Pedro Marques. Rafaela. Presente, professor. Sara. Suelen. Presente. Thelma. Presente, professor. Taisa. Vanessa Feitosa. E Vauri. Professor. Alguém ficou sem ser chamado? Professor, o meu, porque eu acabei de chegar do trabalho, acho que cortou minha internet na volta para casa. Qual é? Maria Dax, Maria Eloneida da Silva Dax. Turma A, né? É, Tá. tá? Beleza. Mais alguém? Prof. Crianças. Oi. Deixa Oi, eu lhe Gisele. perguntar uma coisa. Só pode não me responder agora, mas se souber, eu quero saber. É que eu queria saber o seguinte. Não é dessa aula de agora, é sobre o Covid que eu queria saber. Em relação, por exemplo, desses testes que estão sendo feitos, professor, por que a maioria está dando positivo? Aí a pessoa volta depois de 14, 15 dias, continua dando positivo.
tem Por causa uma. depende do tipo de teste. Se o teste rápido, ele tem de duas formas. Ele detecta antígeno ou detecta anticorpo. Se for do que detecta anticorpo, ele vai continuar dando positivo mesmo depois de 14 dias, porque a pessoa continua com anticorpo na corrente sanguínea. De suave. Aí eu Não, mas independente de suave, só quer dizer que é a forma que você retirou a amostra. Tem dele que é feito no sangue, mas é antígeno anticorpo. então ele só detecta de anticorpo. Então ele não é capaz de saber se está ativo, se não está. Aí nesse caso, você tem que fazer o PCR, que é para detectar o próprio antígeno, que é, na realidade, o PCR ele vai detectar o DNA do próprio vírus. Porque todo o tempo as pessoas estão fazendo e está dando positivo o tempo todo. Tem paciente que está voltando seguidas vezes e não para de dar o positivo. Aí eu fiquei pensando, eu disse, então a pessoa ela está contaminada, ela não está? O que é? Não. Depois dos 14 dias, não apresentando sintoma, é porque a concentração de anticorpo está elevada. Mas eu não tenho 100% de certeza nisso não, viu? Que não é a minha área. É bem imunologia. Mas eu acho que deve ser isso. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, meus amores? Não esqueçam da aula prática.